falar hoje um pouquinho sobre uma certa preocupação que talvez fosse bom a gente começar a olhar para ela aqui no Brasil com mais atenção e que é motivo de muito debate, acaba produzindo muita falação, muito bate-boca e tal, que é o pouco cuidado que a gente tem com as instituições. A gente fala em instituições, mas existe uma palavra, institucionalidade, que são as atitudes, o conjunto de atitudes que a gente tem que adotar em relação às instituições. Países que respeitam mais as instituições têm uma alta institucionalidade. Países que respeitam menos as instituições têm uma baixa institucionalidade. Países de baixa institucionalidade são países instáveis. Então, são países que você vai olhar, tem tudo lá. Tem as instituições todas, mas elas não têm o valor que os países de alta institucionalidade dão para essas instituições. Então você encontra sempre uma Suprema Corte num país, você encontra uma Polícia Federal, você encontra uma Receita Federal, você encontra um Banco Central, você encontra um Congresso Nacional. Mas quando você vai ver, aquilo funciona de um jeito muito peculiar e desrespeitoso com a sociedade, que é para quem as instituições foram criadas para organizar o funcionamento de um país. Então, qual é o nosso desafio como nação? Operar em alta institucionalidade, respeitando as instituições. O respeito às instituições, ele começa de dentro das instituições para fora e também de fora de cada uma das instituições, olhando para aquela instituição. Então, ontem, o presidente da República, ele deu uma declaração, na verdade foi uma entrevista à Rádio CBN, e ele dá uma paulada no Banco Central e critica o presidente do Banco Central. E aí vamos fatiar. Ele fala: nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Ou seja, o Banco Central funciona de um jeito desajustado, na opinião do presidente da República. Ele queria falar do Roberto Campos Neto. E falaremos do Roberto Campos Neto. Aliás, falamos um pouco dele aqui ontem, na conversa com a Juliana Rosa e também no nosso programa. Ele diz que o Banco Central é desajustado. Se o Banco Central é desajustado, temos um problema naquela instituição. Se temos um problema naquela instituição, no seu conceito, na sua operação, o Brasil tem que se debruçar sobre isso e passar a discutir isso com profundidade. O que no funcionamento do Banco Central está desajustado. Aí o presidente arrisca. A inflação está controlada, agora fica se inventando o discurso de inflação do futuro que vai acontecer. Vamos trabalhar em cima do real. O Brasil está vivendo um bom momento, a economia está andando, os empregos estão crescendo, os salários estão crescendo, a inflação está caindo. Ou seja, o que mais nós queremos? O que mais nós queremos é atrair mais investimento para o Brasil e que o Banco Central se comporte na perspectiva de ajudar esse país e de não atrapalhar o crescimento do país. Ou seja, o desajuste é tamanho, na opinião do presidente, que o Banco Central atrapalha o crescimento do país. Talvez fosse o caso, então, de não existir um Banco Central. Talvez fosse o caso, então, de não existir um Banco Central independente. Talvez fosse o caso, então, de se retomar o Banco Central dependente. E aí a gente voltaria à situação que a gente tinha antes dessa conquista institucional, que foi a independência do Banco Central, quando o presidente da República, incomodado com os rumos do Banco Central, com as decisões sobre taxas de juros, ia lá e demitia a diretoria toda, e trocava a diretoria toda. E isso acontecia no Brasil. Ia lá e trocava. Vou botar um amigo, vou botar alguém que pensa como eu. Como se
a forma de pensar do presidente da República fosse a maneira correta de cuidar do Banco Central. Decisões do Banco Central não são decisões que agradam. Decisões do Banco Central não foram feitas para agradar. Decisões do Banco Central foram feitas para atingir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Não é o Banco Central que define a meta de inflação. Definida a meta de inflação, o objetivo do Banco Central, a missão do Banco Central, é jogar a inflação naquela meta. Como? Com a taxa de juros, Selic, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não é uma ciência, como eu já disse aqui, porque ciência é algo que se repete em ambientes diferentes, produz o mesmo resultado. Em tempos diferentes e produz o mesmo resultado. Não é científico, mas é técnico. Não dá para você pegar 2 ou 3 ou 4 países diferentes, jogar a mesma taxa de juros e esperar o mesmo resultado sobre a inflação. Porque são realidades completamente diferentes. Mesmo dentro de um mesmo país, em momentos diferentes, taxa de juros iguais podem produzir resultados diferentes sobre a inflação. Ou seja, é um trabalho técnico que tem que ser feito toda vez que tem reunião, observando os vários e incontáveis fatores, apoiado nos relatórios e no trabalho e na formação e no talento da equipe do Banco Central, que é respeitada mundialmente. O Banco Central brasileiro é um Banco Central de alta qualidade técnica. Só que o resultado que sai dali não agrada, porque só agrada quando a taxa de juros baixa, só agrada quando a taxa de juros é baixa, só agrada quando a taxa de juros permanece baixa. Aí a gente gosta. Só que, em alguns momentos, quando a taxa de juros é mantida num patamar baixo, isso pode produzir um desajuste na inflação, ou seja, ela pode subir. E quando a inflação sobe, os pobres e os mais pobres perdem. Aqueles que empreendem também perdem. Se a taxa de juros é alta demais, também acontece o mesmo. Então é preciso lidar com isso calibrando. É como o volume do rádio. Se você aumenta demais, fica ruim, você não consegue ouvir, porque distorce, você fica surdo. Você ouve, põe baixo demais, não dá para ouvir, precisa achar o volume correto. É a diferença entre um medicamento na dosagem que produz a solução para o problema ou piora o problema. E assim, tudo. A velocidade de um carro, nem tão lento que você demora demais para chegar e nem tão rápido que você ultrapasse as regras de trânsito. Não faz sentido. É assim que as coisas funcionam. Então, temos um Banco Central que não é desajustado, temos um Banco Central que se comporta profissionalmente de um jeito muito correto, temos um Banco Central que pode não agradar e não agrada ao setor produtivo, é evidente que não agrada ao setor produtivo, porque ele tem que dar dali a resposta com a única ferramenta de que dispõe, que é a taxa de juros, para um país buscar a meta de inflação. Há outros responsáveis que poderiam colaborar para tirar do Banco Central a responsabilidade de, com uma arma, vencer a inflação. E esses atores estão sob a guarda, comando e liderança do presidente da República, que se fizer o ajuste fiscal, que se reduzir as despesas do Estado, que se organizar as contas públicas, vai diminuir a pressão sobre a dívida pública e vai permitir que a taxa de juros, portanto, deixe de ser aquilo que ela é, a única ferramenta. Então, do ponto de vista das relações institucionais, não faz sentido algum, é altamente desrespeitoso quando o presidente da República ataca uma instituição como o Banco Central. Mas da mesma forma que é um erro e o presidente deveria respeitar a instituição Banco Central,
também é um erro o presidente do Banco Central, que deveria respeitar a instituição Banco Central, se comportar como tem se comportado o Roberto Campos. Não na hora de decidir a taxa de juros, não na hora de usar o seu conhecimento técnico, que é inquestionável, já ganhou prêmios de melhor Banco Central, o nosso Banco Central, e ele de banqueiro central. Mas ele resolveu adotar atitudes que são altamente questionáveis na pessoa física dele. A gente critica aqui decisões do Supremo Tribunal Federal, comportamentos do Supremo Tribunal Federal, mas a gente respeita a instituição Supremo Tribunal Federal. O que se pode questionar é, por exemplo, quando um ministro do Supremo Tribunal Federal se sente à vontade para pegar um segurança e gastar uma fortuna porque ele resolveu ir assistir um jogo de futebol, resolveu vir assistir a final da Champions League na Inglaterra. E leva um segurança. E a gente paga essa conta. E quando a gente critica, nesse caso foi o ministro Dias Toffoli, e quando a gente critica, quando a gente fala da baixa transparência dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário sobre quanto ganham com palestras ou com a receita de livros, que na Suprema Corte Americana isso é muito transparente, isso não significa que a gente está questionando e chamando de desajuste, porque o Supremo Tribunal Federal é montado a exemplo da Suprema Corte Americana e outros Supremos. Só que a atitude das pessoas tem que ser tão respeitosa quanto estão dentro da instituição, o presidente da República para respeitar a instituição Presidência da República, o presidente do Banco Central para respeitar o Banco Central, os ministros do Supremo para respeitar o Supremo Tribunal Federal. Então, quando Roberto Campos Neto fala pelos cotovelos, participa de eventos até dizer chega, vira arroz de festa e se sente à vontade para comparecer a um jantar político convidado pelo governador de São Paulo, que é afilhado do Jair Bolsonaro, ele não está respeitando o Banco Central da mesma forma que o presidente da República não está respeitando o Banco Central quando diz que o Banco Central está desajustado e que o comportamento do Banco Central é algo que atrapalha o crescimento do país. Não atrapalha. Mas atrapalha a atitude do presidente do Banco Central quando ele não respeita o Banco Central e quer ver o Banco Central respeitado pelo presidente da República e por outros críticos. Mas e ele, o que está fazendo para isso? Será que ele não está colaborando para reduzir a institucionalidade? Será que ele não está colaborando ao desrespeitar o papel de um banqueiro central que tradicionalmente é um ser reservado, que fala pouco, e da mesma forma que a gente espera que os ministros do Supremo falem nos autos, a gente quer que o presidente do Banco Central fale nas atas e fale nos momentos adequados, ligados efetiva e unicamente ao trabalho que ele desempenha, para o qual ele tem um mandato de 4 anos. A independência e a autonomia do Banco Central serve para dar segurança para o banqueiro central e seus diretores, mas exige dele um respeito muito grande, porque é muita responsabilidade. É um direito que ele tem de ficar 4 anos e é um dever que por 4 anos ele tem que seguir um certo protocolo e um bom senso. Então, quando a gente vê o que o Roberto Campos Neto está fazendo fora do Banco Central, não dentro do Banco Central, a gente se pergunta, ele está respeitando o Banco Central do jeito que se espera de um banqueiro central? Quando diz que, na verdade, aquele jantar foi um jantar de amigos, o Tarcísio Freitas chamou ele de amigo, ele diz que é amigo do Tarcísio Freitas, amigos de verdade, um liga para o outro e diz, adoraria que você viesse, mas não vou te convidar, porque isso vai ser ruim para a sua imagem, para o papel institucional
que você ocupa. E não convida. Então, Tarcísio de Freitas tem parte nessa história. E o presidente do Banco Central, eventualmente, ao receber um convite desse e outros convites aos quais ele pode responder com um não, tem dito sim e poderia dizer, olha, eu agradeço o convite, mas não é adequado para a minha função aceitar. Então me sinto honrado com a sua amizade, me sinto honrado com o seu convite, mas eu não vou. E a prova da sua amizade por mim é entender que eu não posso ir. Não é isso que a gente viu, não é isso que a gente está vendo. Então, aqui vai um comentário que não tem um lado certo e um lado errado. O presidente do Banco Central está errado na atitude que ele tem adotado. O presidente da República, várias vezes, nas críticas que faz ao Banco Central, está errado também, e a outras instituições. É preciso que e a gente poderia falar do presidente da Câmara, do presidente do Senado, a gente poderia fazer uma avaliação geral, mas como o fato que repercute, e hoje tem decisão do Copom sobre taxa de juros, vale esse destaque. O Brasil precisa, a gente tem as instituições todas, mas a gente precisa de respeito às instituições. E aí, com isso, a gente eleva a nossa institucionalidade, a gente eleva o respeito que a gente dá para as instituições e a gente aumenta o respeito que os outros países, ao olhar para cá, passam a ter, dizer, ali é um país onde a institucionalidade é alta. E países de institucionalidade alta atraem mais recursos e se respeitam. Isso é fundamental, porque isso é respeito à sociedade, porque a gente é que paga essa conta. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.